Olá! Hoje eu vou falar para vocês um pouco de escoliose, tá? Que é a deformidade nas vértebras da coluna. Quando essa coluna, as vértebras elas desviam para a lateral, formando essas curvas. Como que é o pós-operatório? Então você que está aguardando cirurgia de deformidade na coluna, escoliose, esse vídeo é extremamente importante, ou se você conhece alguém que está passando por essa fase, importante dividir com eles. Como é o pós-operatório de escoliose? A cirurgia de escoliose, nós colocamos parafusos nessas vértebras da coluna onde estão deformadas, tá? São vértebras chaves, a gente tenta operar o mínimo possível de vértebras, tá? E otimizar o movimento das outras vértebras. A coluna escoliótica, ela já é uma coluna que tende à rigidez, então o paciente tem uma coluna torta e rígida. No pós-operatório, ele vai continuar com a coluna rígida, porém reta, postura que tem que ser. E uma das importâncias da cirurgia de escoliose para os pacientes é melhorar a função dos órgãos internos que está ao redor dessa coluna, tá? Muitas vezes a coluna torta, ela faz com que as costelas também fiquem tortas e que o pulmão que está ali dentro fique restrito, uma área bem restrita. E conforme o grau dessa escoliose vai aumentando, ela vai ficando mais restrita ainda, levando muitas vezes a um padrão restritivo respiratório, uma limitação para a respiração. Então, a cirurgia de escoliose, muitas vezes, um dos fundamentos dela, para a indicação, é isso. Então, a gente coloca parafusos nas vértebras chaves, o mínimo possível, otimizar o movimento das outras, que seja efetivo para deixar uma coluna alinhada e estável, tá, para esse paciente. E essas vértebras são colocadas parafusos, ganchos ou fitas de jazz band, onde são trazidas por uma haste pré-moldada naquela postura que a gente quer. E para flexibilizar essas curvas, muitas vezes nós temos que fazer osteotomias, que é desconectar uma vértebra da outra, tirar um pedacinho do osso aqui para deixar essas vértebras flexíveis e conseguir trazer para a haste, naquela postura que a gente quer que fique. E aí a gente coloca um enxerto ósseo, esse enxerto, quando cicatriza, faz com que entre uma vértebra e outra fique dura, rígida, não movimente mais, e aí o parafuso e as hastes não terão mais função. Poderão muitas vezes até ser retirados, mas é uma outra cirurgia. Pode trazer também desconforto e riscos desnecessários. Então muitas vezes continua com os parafusos e com as hastes naquela coluna. A primeira semana pós-operatória é uma semana bastante importante, dolorosa, muitas vezes ele vai estar ainda no hospital na primeira semana, mas tem pacientes que recebem alta em tempo máximo de 3, 4 dias no hospital. Geralmente o primeiro pós-operatório é na UTI, para ficar um médico 24 horas com esse paciente, observando a dor, a necessidade de medicações mais fortes ou não para a dor, observando os sinais vitais desse paciente, para dar uma garantia a mais nesse pós-operatório está sendo feito na medida. Pois a gente sabe que o uso em excesso de medicações para dor podem causar efeitos indesejáveis, como, por exemplo, uma diminuição da frequência respiratória, pode levar até o óbito. Então, é importante as primeiras 24 horas estar sob tutela de um médico na UTI para estar observando esse paciente mais de perto. Depois, no segundo dia, já vai estar no leito, tá? Muitas vezes já até sentado ou na cadeira de leito, como se fosse uma cadeira de praia, né, que a gente coloca lá na própria mesa do paciente, estimular desde o começo a movimentação ativa de membros inferiores, tá? Para melhorar a circulação e evitar a chance de formar efeitos tromboembólicos, como trombose venosa profunda. E os músculos da panturrilha são fundamentais. Então, movimentar o tornozelo para a panturrilha, estar sempre movimentando, melhora a circulação desses pacientes. E mobilidade é tudo no pós-operatório de escoliose. Conforme esse paciente vai levantando, vai sentando, vai se movimentando, vai melhorando a função pulmonar, vai melhorando a circulação desse paciente, vai melhorando a função intestinal, pois a gente sabe também que as medicações que se utiliza para dor no pós-operatório de escoliose, elas podem também travar o intestino, tá? Então, essa movimentação acontecendo quanto antes, lógico, dentro do limite da dor do paciente, né? Não extrapolando isso de forma alguma, mas seguindo esses limites, o paciente evolui muito bem no pós-operatório, muitas vezes recebendo alta por 3, 4 dias. A necessidade do uso de medicações para dor, mesmo em casa, é importante no pós-operatório, mas é limitada. Geralmente o paciente não passa dos 15 dias, no máximo 30 dias, dependendo do uso dessas medicações para controlar a dor. E essas dores, na grande maioria das vezes, não se tornam crônicas. O paciente não fica dependente de medicações para ficar sem a dor. E ela deve ser avaliada com bastante cuidado e com uma orientação de profissional que tem costume já de tratar pacientes com pós-operatório de escoliose, ou seja, a experiência é extremamente importante tanto para realizar a cirurgia de escoliose, que é uma das cirurgias de coluna mais difíceis, que exige mais atenção do cirurgião,
quanto o manejo no pós-operatório das medicações, da movimentação, e ter uma equipe também de fisioterapeutas que vai trazer confiança para a mobilização desses pacientes é muito importante. Por exemplo, o que a gente pede para o paciente no pós-operatório nas primeiras semanas? Assim, evitar de flexionar o corpo para frente, para forçar essa coluna, por exemplo, essa vértebra está artrodesada, né? Ela está no nível de artrodese, a vértebra de L3. Ficar flexionando o corpo para frente, vai ficar forçando o material ali, pode soltar, pode vir a quebrar. Então, todos esses cuidados tem que ter um profissional fisioterapeuta que vai estar dando assistência, orientando esses pacientes, principalmente nos primeiros passos que esse paciente vai dar no pós-operatório, é de extrema importância. Então, muito obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, vai ser um prazer em poder ajudar.